Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Psicologia IA Positiva. E hoje eu estou aqui com a minha querida Bárbara Niero. Ela é coordenadora do curso de psicologia na FMU, onde eu estudo, e a Bárbara é doutora em psicologia pela USP. E ela vai contar daqui a pouquinho para vocês verem o tanto de coisa que ela faz. Eu não sei como que ela consegue organizar o tempo dela e as coisas que ela faz para fazer tanta coisa. Porque além de ser professora, coordenadora, estudante eterna, porque psicologia é uma coisa que não dá para parar de estudar nunca, né? Ela também faz trabalhos aí pensando em inclusão social, em diversidade, em apoiar as pessoas, que é uma das coisas essenciais quando a gente pensa na área da psicologia, né? Então, eu gostaria de, primeiramente, muito obrigado, Vá, por você estar aqui comigo, conosco, né? E por gentileza, se apresente para que as pessoas possam saber um cadinho mais de você, né? Bom, muito obrigada, Daniel, por me receber. É um convite que eu aceitei com muito prazer e fico muito feliz de poder estar aqui hoje com você e poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, até fora da nossa relação do dia a dia, que é a relação mais, digamos assim, professora e aluno. Então, aqui a gente está em uma relação um pouco mais, acho que de colegas, né, futuros colegas de profissão, mas colegas de interesse sobre a psicologia, de pesquisa, de estudo sobre essa área tão bacana que a gente trabalha. Minha trajetória na psicologia já é um tanto extensa, já tem um tempinho que eu me graduei, que eu me formei, sempre gostei muito de estudar filosofia, sempre fui apaixonada por filosofia, especialmente filosofia antiga, e a famosa pergunta de conhece a ti mesmo, né, a máxima do conhece a ti mesmo sempre me chamou muito a atenção. E aí, ao decorrer da minha trajetória acadêmica enquanto estudante de ensino médio, eu fui conhecendo mais sobre as possibilidades da psicologia, de conseguir ter esse aprofundamento sobre o que é, afinal, esse estudo, da mente, do comportamento humano, de entender um pouco melhor por que as pessoas são como elas são, e até como o ambiente e a nossa realidade pode impactar nesses comportamentos. E aí entrei na graduação de psicologia e desde então não parei de estudar nunca mais, e sigo aí nessa trajetória. Fiz o mestrado na Universidade Estadual de Maringá, que foi também onde eu me formei. Também fiz o doutorado na Universidade de São Paulo e no momento estou em conclusão da minha pós-graduação em análise do comportamento aplicada pela PUC. Eu sou professora também de graduação em psicologia, principalmente nas áreas de desenvolvimento humano, avaliação psicológica, análise do comportamento. São algumas das áreas aí que eu tenho mais intimidade, mais proximidade. E por fora da vida profissional diretamente, sempre estou lendo bastante sobre filosofia, sobre estoicismo também, que é uma área que me interessa. E comecei a me interessar também pela psicologia da felicidade por meio do Se Liga na Felicidade, que é um programa que a gente desenvolve de extensão lá na FMU, que acaba, sendo um norte aí para a gente entender um pouco mais sobre a psicologia positiva, que é uma área em bastante expansão e que acho que vai ganhar cada vez mais espaço, né, Dani? Porque as pessoas querem ser felizes e querem saber como ser feliz. Que legal, Vá, que legal. Eu não sei se eu já cheguei a comentar com você. O meu mestrado foi em psicologia organizacional e do trabalho, onde eu estudei psicologia positiva especificamente, né? Ah, eu não sabia. Pois é, a minha especialização é bem-estar subjetivo, é Uhum. o PERMA do Martin Seligman, são as 6 virtudes, as 24 forças de caráter, e foi isso que foi o início da minha história em entrar de fato na psicologia, né? E eu me apaixonei pelo tema quando eu comecei a estudar a respeito, e semelhante a você, eu sempre gostei dessa história de autoconhecimento, e a psicologia positiva foi, digamos assim, a minha isca para entrar na psicologia, né? Nossa, dá pra gente trocar muita ideia a respeito de psicologia positiva, de coisas desse gênero, porque eu sou apaixonado nisso aí. Inclusive, eu trabalho especificamente na parte de mentorias que eu faço com psicologia positiva, né? Eu faço via das pessoas que eu atendo, e a partir do via das forças de caráter, a gente começa a validar
resultados que a pessoa tem e não tem com base em super ou subuso das forças de caráter que cada um tem, né? E aí eu crio o protocolo junto com a pessoa para que ela desenvolva um uso equilibrado das suas forças de caráter. Que legal! Que legal. Então, ó, dá pra gente trocar mais ideias a respeito dessas coisas, né? Olha que interessante. Ah, Bacana, que bacana. bacana. E deixa eu aproveitar, começar aqui de um jeito descontraído, depois dessa história que eu não sabia que você também está se interessando mais pela a psicologia positiva. Bacana saber isso. Se a psicologia fosse uma música, qual seria essa música e por quê, Bárbara? Olha, essa pergunta eu acho que eu nunca tinha ouvido, bem criativa. Acho que até agora eu nunca tinha ouvido, um questionamento pensando por esse lado. Eu gosto bastante de música também. E acho que se a psicologia fosse uma música, deixa eu pensar aqui. Não sei se você conhece a música Changes do David Bowie. Não, mas fiquei super curioso para ouvi-la. Bom, quem eu gosto bastante de David Bowie, então quem conhece Tá. aí a nossa audiência talvez, já tenha começado a cantarolar a música. Eu acho que Changes é uma boa música para pensar na psicologia, porque justamente como o próprio título já diz, ela fala sobre essas mudanças que vão acontecendo na nossa vida e várias vezes que a gente acha que a gente conseguiu chegar lá, a gente percebe que tem outras coisas acontecendo e que a gente precisa se reinventar. Então eu acho que a psicologia tem bastante disso. Às vezes, quando a gente muda e sem perceber que a gente mudou, a gente passa a querer outras coisas, passa a desejar novas possibilidades e essa constante transformação do ser humano é o que chama a atenção aí quando a gente começa a estudar, a psicologia mais a fundo. Que legal, que legal. Depois eu vou colocar na descrição do episódio, vou achar o link dessa música no Spotify, aí eu compartilho para que as pessoas possam ouvi-la. Obrigado pela sugestão aí, fiquei curioso. Eu devo ter ouvido essa música, provavelmente, só não estou associando, Provavelmente. né? Eu sou um pouco ruim de memorizar título das músicas, e associá-las aos artistas. Apesar de eu tocar violão, eu não memorizo esse detalhe, não sei por que cargas d'água. Talvez Freud explique, né? Brincando entre nós aqui. Aquela frase clichê que a gente escuta por aí. Eu queria te fazer uma pergunta de curioso aqui que me veio à cabeça, fugindo até do nosso script aqui. O que te levou especificamente para o analítico comportamental? Porque a gente sabe quando a gente estuda psicologia que a psicologia ela é extremamente diversificada, com diversas linhas, com diversas teorias, e que às vezes uma é até contraditória à outra em alguns aspectos na maneira de se intervir, na maneira de funcionar, né? E por isso que a gente até fala que não pode misturar teorias, Uhum. né? O que foi que te levou para a área, para psicologia analítico comportamental? Por que que você foi para essa área e acabou escolhendo essa e não uma outra? E talvez até falar um pouquinho por que que não faz sentido às vezes a gente misturar de maneira mais prática, mais detalhada, uma linha com outra linha. Certo. Bom, eu comecei a estudar psicologia e sem saber tanto, assim, sobre as diferentes abordagens, porque a gente vê algumas pessoas que começam a trajetórias delas na psicologia já tendo bastante conhecimento sobre uma abordagem específica. Tem gente que se forma, por exemplo, em psicanálise e depois vai fazer psicologia para complementar essa formação. Então, às vezes, já tem uma predileção ou já fazem terapia com um profissional de uma determinada abordagem e tem esse conhecimento prévio. No meu caso, eu tinha uma ideia geral da psicologia, mas como eu tinha acabado de sair também do ensino médio, eu não tinha nenhum conhecimento muito aprofundado. E aí eu fui aprendendo um pouco sobre as diferentes abordagens teóricas dentro da psicologia, não só das abordagens clínicas, mas também de algumas abordagens sociais, alguns outros autores aí estudiosos de diferentes, áreas de conhecimento dentro da psicologia. E a minha formação, embora isso surpreenda alguns estudantes, foi muito psicanalítica. E é dentro da faculdade que eu me formei, os grupos de estudo em psicanálise e as disciplinas da área de psicanálise eram bastante fortes,
Então eu estudei bastante psicopatologia psicanalítica, psicodinâmica, teorias de psicanálise, desde Freud, Lacan, Winnicott, Arminda Berasturi e vários outros autores aí dentro desse escopo. E eu comecei a me interessar muito por desenvolvimento humano, acho que dentro das áreas da psicologia sempre foi o que mais me fascinou, especificamente desenvolvimento na infância e na adolescência. Comecei a me interessar por transtornos do neurodesenvolvimento, a estudar sobre TDAH, a estudar sobre espectro autista, e aí naturalmente fui me aproximando das abordagens comportamentais que têm um escopo bem amplo de desenvolvimento dentro dessas áreas específicas. A gente começa a ver as terapias comportamentais, aplicadas especificamente para transtornos do neurodesenvolvimento, e aí eu fui me interessando. E eu tive uma professora de análise do comportamento maravilhosa, que é referência hoje no Brasil sobre análise do comportamento, que é a professora Carolina Laurenti, que hoje ela é um grande nome aí dentro da análise do comportamento brasileira, e eu tive a honra de ter aula com ela, então eu tive uma base sólida, apesar de não muito extensa em análise do comportamento. E aí comecei a me embrenhar cada vez mais por essa área, comecei a especificar um pouco mais os meus estudos dentro disso, e fui me apaixonando aí por essa ciência dentro da psicologia. E quando a gente fala sobre psicologia, aliás, a gente não fala sobre uma ciência estática e é somente uma forma de pensar a psicologia, a gente fala em ciências psicológicas no plural, porque respondendo até a sua pergunta sobre por que que a gente não mistura abordagens, é principalmente porque a gente compreende que diferentes abordagens da psicologia podem ter diferentes raízes epistemológicas. E quando a gente pensa sobre ciência, especialmente ciência moderna, é importante a gente falar de método e também da gente falar sobre, os fundamentos teóricos e filosóficos de cada abordagem. E por vezes esses apontamentos, esse início aí dentro das ciências psicológicas, a maneira de entender, os fenômenos é muito diferente. E às vezes até mesmo contraditória. Por isso, quando a gente mistura abordagens muito diferentes entre si, a gente corre o risco de acabar tendo uma conduta pseudocientífica ou até mesmo acientífica, porque a gente não consegue sustentar o método que a gente aplica com base, nos fundamentos epistemológicos que o embasam. E aí a gente acaba tendo condutas contraditórias que podem ser prejudiciais até para a validade e, enfim, para o bom termo do acompanhamento psicológico que a gente faz. Por isso a importância de ter essa compreensão profunda de cada abordagem dentro da psicologia, qual que é a perspectiva dela de indivíduo, de fenômeno psíquico, de intervenção psicológica, para a gente poder conseguir planejar e mensurar os resultados com base nessa perspectiva que a gente adotou em primeiro lugar. Legal, legal. Você até falou algumas palavrinhas que para a gente no mundo acadêmico, digamos assim, são mais triviais de se usar. Você usou epistemológico. Para quem é leigo, o que que você poderia dizer? O que que significa essa palavra? E talvez trazer um exemplo prático. Aliás, eu vou dar um exemplo prático, aí você me corrige se eu estiver falando besteira, tá? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Quando você fala de formas diferentes de pensar e de intervir, quando a gente pensa na cognitivo-comportamental, eu vou ser bem reducionista aqui só por questões didáticas. A cognitivista ela vai muito ao encontro de se você muda a sua interpretação, você muda a maneira de lidar com o fato que está acontecendo. Isso acaba jogando no colo do pensante, do ser pensante, a responsabilidade quase que, entre aspas, total pelo que ela sente, né? Tô sendo bem reducionista aqui e sendo até um pouco polêmico, por assim dizer, né? E adoro polêmicas, porque polêmicas faz a gente expandir perspectivas diferentes. Já na analítico comportamental, que é a sua área, inclusive, a gente pensa e olha que o ambiente, e não é só o externo, porque existe o ambiente interno também, de repertórios, da maneira que a pessoa pensa, etc. Ele que é o disparador, até quando a gente pensa naquela fórmula S causa R que gera C.
Estímulo causa resposta, que é comportamento, que gera uma consequência, que é um reforço positivo, negativo, punição positiva, negativa e assim por diante. Se eu observo a analítico comportamental, ela leva em conta o entorno, inclusive coisas que não estão ao alcance da forma de atuar do indivíduo nesse meio. Então, quando a gente observa isso, a gente observa que não é tão simples assim apenas mudar o pensamento que as coisas vão acontecer e melhorar a vida do sujeito. E aí, pegando isso como base, a gente já poderia colocar uma grande divergência entre duas linhas teóricas diferentes de pensamento, porque uma iria na linha, cria uma nova perspectiva sobre isso que sua vida vai mudar. E a outra iria na Uhum. linha, não basta apenas você criar uma nova perspectiva. Você tem que analisar o que está ao seu alcance e mudar, inclusive de ambiente, trocar de lugar onde você mora, trocar de trabalho onde você está, dentre outras coisas. E isso não necessariamente é tão simples e acessível como, entre aspas, bem simplesmente você só trocar a maneira de você pensar a respeito de alguma coisa. Faz sentido isso que eu falei? Faz sentido a gente pensar sobre essas diferenças, Dani. É importante a gente frisar que o modelo cognitivo, ele parte de uma percepção bastante específica sobre os fenômenos mentais, né? E aí a gente tem essa cisão da análise do comportamento, especificamente falando do behaviorismo metodológico, do behaviorismo radical, da análise do comportamento mais contemporânea, onde a mente, ela é uma instância um tanto quanto polêmica e controversa para o analista do comportamento, né, porque é um fenômeno não observável diretamente, e atribuir comportamentos a fenômenos mentais é um processo um pouquinho complicado dentro de uma perspectiva analítico-comportamental. E a TCC, ela surgiu da revolução cognitiva, que aconteceu aí em meados de 1950, com alguns teóricos importantes, como o Jeremy Brunner, o Albert Bandura, que trouxeram um pouco mais de protagonismo para esses processos chamados de processos mentais e buscaram acessar isso por meio do entendimento da cognição. E a cognição, portanto, poderia ter um impacto sobre as nossas emoções, sentimentos, e até mesmo os próprios comportamentos. Então, dentro da perspectiva cognitiva comportamental, quando se trabalha com essa reestruturação das crenças centrais, crenças limitantes, pensamentos automáticos, pensamentos disfuncionais, o objetivo seria trazer uma perspectiva mais informada sobre os processos que atravessam as pessoas no seu cotidiano e trazer para, não diria para consciência, mas sair um pouco desse automático e a partir desse conhecimento, desse aprofundamento, poder também, promover mudanças sobre isso. E aí você trouxe na sua fala que a análise do comportamento ela considera o papel do ambiente, esse ambiente inclusive sendo o outro, e os processos internos também que nós vivenciamos, então o ambiente somos nós mesmos, o outro e todo o nosso entorno, mas também pensar nos níveis de condicionamento do comportamento, que nós temos o nível de condicionamento filogenético, ontogenético, cultural, e para a perspectiva skinneriana, o livre-arbítrio não é você fazer tudo o que você quiser, mas é você conhecer as forças que governam o seu comportamento. E entender que a gente sempre vai estar sob controle de contingências, mas quando a gente tem o conhecimento das contingências que controlam o nosso comportamento, entendemos aquelas que podemos alterar, aquelas que nós conseguimos de fato modificar, aquelas que nós não conseguimos modificar porque estão fora do nosso alcance de intervenção, o que dá para fazer sobre isso? Como que a gente pode lidar com essas situações que muito provavelmente a gente não vai conseguir modificar? E aí a gente não desresponsabiliza o indivíduo pelo próprio comportamento, mas compreende que a gente não vai conseguir livrar ele de todos os sofrimentos e todas as dores e que não basta só querer, mas tem muitas outras coisas envolvidas nisso também. Você me fez até lembrar dessa última frase que você falou que meus filhos ficam brincando aqui em casa, né? Às vezes, sei lá, só para ilustrar aqui. Eu acordo com dor de cabeça da sinusite.
Aí meus filhos brincam assim, Uhum. mas papai, é só você não querer ter dor de cabeça. Não queira ter dor de cabeça que passa, né? Em forma de brincadeira, óbvio, né? E aí, quando a gente observa essa história do se você não atingiu certas coisas, é porque você ainda não quis o suficiente ou porque você não se esforçou o suficiente, né? E isso é uma falácia, né? A gente falar isso porque, ao mesmo tempo que a gente tem que olhar a responsabilidade do indivíduo, a gente tem que olhar as barreiras que algumas delas são até intransponíveis, num sentido social e num sentido de ambiente. E você usou um termo aí que eu fiquei curioso para saber qual é a sua perspectiva. Você acredita que existe livre-arbítrio? Por uma perspectiva comportamentalista, dentro disso que a gente considera livre-arbítrio na análise do comportamento, eu acho que é possível conhecer as forças que governam o seu comportamento. Mas no sentido de que a gente pode fazer o que a gente quiser, aí eu já acho que não. Eu acho que a gente não é tão livre assim quanto gostamos de pensar. E acho que até mesmo ter esse conhecimento das forças que governam o nosso comportamento em absoluto é muito difícil, porque isso seria pensar que a gente consegue, estar muito vigilante a todas as coisas que a gente faz, que a gente sente, que a gente pensa no nosso cotidiano, até porque a gente entende que os eventos privados também são comportamentos. E acredito que ter essa compreensão o tempo inteiro, 24 horas por dia, é muito difícil. Então, eventualmente, a gente vai acabar, tendo comportamentos que não são os comportamentos que a gente gostaria, pelo menos num universo ideal, porque a gente está sob controle de outras contingências. Mas acho que dá para se conhecer melhor e ter esse entendimento de sob controle do que nós estamos, para daí poder pensar em formas melhores de fazer esse manejo. E, inclusive, como que a gente consegue incidir sobre o comportamento do outro, porque aí a gente consegue também pensar no nível das relações e como que a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor, quais são os limites que a gente tenta traçar para essas relações, como que a gente sabe a hora de se retirar de uma situação que não tem sido positiva para nós, se isso é possível, se não é possível, o que que dá pra gente, qual que é o nosso nível de ação dentro disso. Acho que tem uma série de coisas interessantes que dá pra gente derivar. Mas esse livre-arbítrio absoluto de que eu posso mudar absolutamente tudo, aí eu já acho que eu não concordo não. Legal, legal. Eu particularmente também acredito exatamente da forma que você falou. É exatamente nessa linha de raciocínio que eu penso. Eu também sempre gosto de, conforme você bem trouxe, a partir de uma definição. Sobre a definição do analítico comportamental, sim, é possível ter livre-arbítrio. Agora, numa definição mais ampla de liberdade total, eu não acredito que é possível ter livre-arbítrio. A gente é muito mais governado por forças externas que nos fazem nos comportar diante de contextos conforme o nosso limite do que a gente imagina, né? É uma falsa ilusão de liberdade, né? Por assim dizer, na minha perspectiva Sim. também. E até pensando sobre perspectivas éticas, né, sobre a gente, quando a gente entra aí nos limites do nosso agir, a gente tem a perspectiva do imperativo categórico kantiano, que eu gosto bastante, que é haja de maneira que gostaria que o seu agir se torne lei universal. E eu gosto de pensar que essa perspectiva do Kant de que a maneira como você agir, se o outro agir dessa forma, a gente consegue generalizar, se todo mundo se comportar da maneira como eu me comporto, eu acho que as relações seriam melhores, eu acho que o mundo seria um lugar melhor. Eu acho que esse é um bom ponto de partida para a gente pensar, em qual é o nosso campo de ação, que é o nosso próprio comportamento aí, em última instância, que a gente consegue modificar em certa medida. E aí eu não consigo modificar o comportamento do outro, mas eu posso agir como se que eu gostaria que ele agisse em retorno, né. Então agir de maneira que desejará que seu agir se torne lei universal também pode ser uma boa régua para a gente pensar no que a gente gostaria de modificar. Muito bacana essa perspectiva, porque vai totalmente ao encontro da criação e regulação de comportamentos éticos, né? Muito legal, muito legal. E interconectando algumas coisas que a gente está falando aqui, até indo ao encontro até da psicologia positiva. Psicologia positiva, para quem estuda o assunto, sabe que ela busca olhar para a gente sobre 5 dimensões
que é a gente ter emoções positivas, engajar no que a gente está fazendo de maneira que a gente não perceba o tempo passar, se relacionar positivamente com as pessoas ao nosso redor, viver o nosso propósito e ter realização com o que a gente faz, que isso é conseguido através do uso consciente e equilibrado das nossas forças de caráter de assinatura. Eu gostaria de saber qual é o seu propósito, o que te move, o que te faz ser uma pessoa que está desde atendendo crianças, adolescentes em situação ah, ah, diversa, por assim dizer, até dar aula, até se tornar coordenadora e inclusive ter trabalho voluntário no projeto Justiceiras. Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso, por favor. Bom, a coordenação do curso de psicologia foi uma coisa que surgiu durante a minha trajetória, foi uma oportunidade, não foi, assim, necessariamente algo que eu busquei ativamente num primeiro momento, mas olhando em retrospecto, pensando aí, como diria, o Soren Kierkegaard, que a vida se vive olhando para frente, mas só se entende olhando para trás. Quando eu olho para trás, me pareceu um caminho muito natural, porque eu entrei na FMU como professora, a princípio, então entrei para lecionar algumas disciplinas, fui criando essa proximidade com a coordenação da época de uma maneira também muito espontânea, muito orgânica. No período da pandemia, assumi junto com a professora Paula a coordenação da clínica escola, a gente tinha ali uma particularidade de continuar promovendo os atendimentos durante a pandemia, respeitando, claro, todas as normas sanitárias, mas por se tratar de um serviço de saúde, então a gente teve a possibilidade de que os estudantes, mediante a um consentimento, a um aceite e a seguir todas as normas de segurança estipuladas, pudessem concluir a sua graduação, né? Porque não tinha como concluir a graduação sem fazer atendimento, e o CFP não dá essa liberação para atendimento virtual de estudantes, a gente não tem essa prerrogativa. E aí fui me aproximando cada vez mais da coordenação, assumindo algumas funções, e até que surgiu a oportunidade de assumir a coordenação de fato, porque a professora Fernanda, que era coordenadora do curso na época, ela se mudou para o Rio de Janeiro, está trabalhando inclusive como coordenadora lá no Rio, de psicologia também, fico muito feliz que ela tenha continuado a trajetória dela na gestão, porque ela é uma das profissionais mais competentes com quem eu já trabalhei, ela é uma excelente gestora, e ela me passou esse bastão, me passou essa missão. E no começo foi bastante desafiador, ainda é, na verdade, os desafios eles se renovam, mas eu acredito que eu fui desenvolvendo um grande afeto, um grande amor por esse exercício profissional, porque eu tenho essa proximidade com os estudantes, com os professores, consigo dentro da minha capacidade de ação, fazer melhorias para o curso, fazer ações, iniciativas que eu acredito que são muito benéficas também para a formação dos estudantes. Então é algo que eu tenho vislumbrado, assim, com uma perspectiva muito positiva. E o projeto Justiceiras também surgiu nesse ensejo, por meio dos estudantes, um grupo de estudantes que fez o estágio no Justiceiras na época, e eu acabei conhecendo o projeto, porque eu entrei em contato com eles e a partir disso tive essa possibilidade. E aí, uma vez que eu consegui ter essa possibilidade de entrar na alçada do Justiceiras, eu me interessei muito pelo trabalho que elas desenvolviam ali, e me coloquei como voluntária para atuar junto à equipe e acolher alguns casos de violência contra a mulher. E aí a gente trabalha com todas as dimensões da violência, violência psicológica, patrimonial, física, sexual, e também quando a mulher está em risco e vulnerabilidade. Então a gente faz toda uma orientação e um acompanhamento desse caso, com uma equipe que é sempre composta por uma assistente social, uma psicóloga e uma advogada, além das próprias organizadoras do Justiceiras, que acompanham todos os casos e todos os desfechos aí de cada caso junto ao Ministério Público, junto à Delegacia da Mulher e por todo o estado de São Paulo. Então também foi uma grata oportunidade aí poder participar desse projeto e oferecer um pouco do meu conhecimento, do meu saber e do meu tempo para uma causa que eu acredito. Que legal, quanta coisa interessante. E mudando um pouquinho de assunto, conectando com outra área que inclusive o próprio podcast fala aqui, psicologia e IA. IA vem de Uhum. inteligência artificial e eu gostaria de saber a sua perspectiva. Como você enxerga o papel da IA
na formação dos futuros psicólogos? Que oportunidades e dilemas éticos que você enxerga pela frente? O que que chama a atenção aí para você nessa novidade, por assim dizer, que está chegando como se fosse um tsunami aí no mercado e no mundo? Eu acredito que a questão da inteligência artificial ainda é um desafio e acho que vai ser um desafio por um bom tempo, porque é um campo muito amplo e um campo que tem bastante possibilidade aí de crescimento e contribuição para a psicologia. Porém, é totalmente compreensível que a gente tenha dilemas éticos dentro disso, então que as pessoas, fiquem assustadas e até um pouco receosas ao ter esse contato com a inteligência artificial no primeiro momento, porque é um campo que ainda, não faz tanto parte do nosso repertório, são coisas que a gente está conhecendo, são coisas que a gente está começando a explorar agora e começando a ter um pouco mais de domínio. Eu acredito que a inteligência artificial, ela é uma área que vai crescer muito e muito rápido. Eu acho que é inegável que a gente vai ter uma expansão bastante significativa em relação às aplicações da inteligência artificial, então não acho que é uma coisa que a gente vai voltar atrás, que a gente vai conseguir magicamente aí ignorar a existência da inteligência artificial e apagar todas as mudanças que ela tem trazido para a sociedade. Eu acredito que a inteligência artificial ela vai, em boa parte, transformar as relações, transformar o trabalho das pessoas e também, por sua vez, transformar as relações que a gente estabelece com, as nossas áreas de trabalho e as nossas possibilidades, de intervenção aí, tanto na psicologia quanto na docência e nas mais diversas áreas de atuação. Mas eu acho que a gente ainda precisa caminhar no sentido de aprender a fazer o manejo e o uso dessas tecnologias, para que a gente não estabeleça com a inteligência artificial uma relação de substituição de tarefas, para que ela venha para fazer coisas que a gente acha desimportantes ou que a gente acha difíceis, mas sim como uma ferramenta aliada para informatizar o trabalho, melhorar aquilo que ainda demanda muito tempo, então processos que a gente pode atalhar ou até pode transformar, no sentido de que a gente vai conseguir ter um pouco mais de autonomia sobre, coisas que às vezes eram muito demoradas e a gente tinha ali, esforço humano sendo empreendido naquilo, sendo que não é necessário o esforço de fato humano, mas pode ser um esforço automatizado, para que as capacidades humanas possam continuar florescendo, desabrochando e se construindo, cada vez se aperfeiçoando, na verdade, desculpe, cada vez mais, mas sem que a gente tenha, essa relação de que a IA vai fazer as coisas para eu não precisar mais pensar, para eu não precisar mais executar. Não acho que é essa a relação. E sim, a IA pode ser uma ferramenta para me ajudar a eliminar processos que podem ser automatizados sem prejuízo, e para que, não tendo mais que fazer esses processos, eu tenha tempo e energia para investir nos processos tipicamente humanos, para aprender coisas que eu posso e vou aprender com maior maestria, que eu vou desenvolver melhor, e acessar informações que antes eu teria mais dificuldade de acessar, que eu acho que a IA ela tem essa grande vantagem, ela consegue compilar e reunir muitas informações que antes a gente não conseguia acessar tão facilmente. O Google, por exemplo, já faz isso muito bem, há muito tempo, né, o Google foi uma virada de chave para pesquisa na internet. Quem tem um pouquinho mais de idade, provavelmente vai se lembrar de como eram as pesquisas antes da gente ter a internet de amplo acesso, antes da gente ter os buscadores como o Google, o Yahoo também, o Bing e outros vários buscadores que a gente sabe que fizeram parte da história aí da humanidade, da internet. E acho que aí a inteligência artificial ela tem vindo para aperfeiçoar isso ainda mais, para ajudar a gente a ter acesso às informações de uma maneira ainda mais satisfatória. Mas ainda acho que a gente vai esbarrar em alguns desafios, assim como a gente esbarra nos desafios em relação a esbarrou, né, o uso de internet, o uso de ferramentas de informação, tudo que é novo causa um certo medo. Então acho que a gente ainda vai precisar aprender a lidar com tudo isso e entender os limites do uso da inteligência artificial, os limites da nossa intervenção, o que que dá para fazer, o que que não dá para fazer, e como que a força de trabalho humana também vai se encaixar nisso tudo. Então a gente ainda tem tarefa pela frente. Legal. Gostei da sua perspectiva e eu costumo dizer nas minhas aulas que
a gente tem que ser estratégico usando a inteligência artificial, né? Tanto é que eu peço para os meus alunos nas aulas que eles tenham um caderno, de preferência sem pauta, para que tenha um espaço totalmente em branco, para que ele possa usar a criatividade, escrevendo à mão roteiros, ideias, fluxos, antes mesmo de usar a IA. Eu gosto muito de provocá-los para pensar: para que eu quero fazer isso? Por que Uhum. eu quero fazer isso? Qual é o impacto que eu quero gerar ao fazer isso? Aí depois vai para a IA, começa a criar prompts, né, de um jeito, a partir de um framework, mas também avaliando de maneira crítica o resultado que ela te traz. Então eu costumo acreditar e dizer que, para mim, a IA nos traz uma oportunidade de reumanizar as nossas relações, né? Uhum. Liberando tempo que, para algumas tarefas, conforme você comentou, que podem ser automatizadas ou aceleradas, para que a gente possa, como eu brinco e falo lá em Minas, prusiar. Prusiar para ter relações, prusiar para aprender, prusiar para gerar coisas de amadurecimento para todos os envolvidos, né? Essa é a perspectiva que eu tenho. Eu brinco que a IA também veio, às vezes, para fazer o computador assumir coisas que não são tão humanas de se fazer, processos que não necessariamente são tão humanos, né? Repetitivos ali, que são automatizáveis, né? E aí a gente pode voltar a atuar no que de fato faz sentido para gente, né? E conectando com o desafio, né? Que você falou que é um desafio aí para muita gente, para todos nós, no fato, é um desafio, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou? O que você aprendeu com eles e o que poderia passar para quem nos ouve aqui como uma lição de vida para as pessoas, Bah? Os desafios você diz em relação ao uso da IA mesmo? Não necessariamente, falando de uma maneira até como psicóloga, né? Como professora, eu vou até fazer uma liberdade aqui. Você pode escolher em qual contexto você quiser, o que tiver à mente, tá? Olha, eu acho que os desafios ao longo da trajetória enquanto psicóloga, professora, pesquisadora foram vários, e acho que especialmente porque a gente vive uma era hoje onde as mudanças chegam bem mais rápido do que a gente observa ao longo da trajetória humana anterior. Então, hoje a gente tem mudanças que às vezes num período de 5, 10 anos já são completamente impactantes. Eu peguei o início da internet de maior acesso, então tive uma infância sem internet, tive uma adolescência sem internet, depois a internet discada, que já era um acesso muito mais restrito, a gente conseguia acessar em horários muito específicos, a velocidade era muito mais baixa, então a gente se relacionava com a internet principalmente para lazer, assim, eu não peguei esse uso da internet na minha adolescência, no início da minha vida adulta, como um uso, assim, estritamente para trabalho. E mesmo na minha faculdade, eu fiz muito trabalho manuscrito ainda, usei muita biblioteca, enfim, era uma outra relação com o tempo e com o conhecimento. E acredito que hoje a gente eu acompanhei o surgimento do WhatsApp no Brasil, as pessoas começando a usar o WhatsApp, começando a usar Drive, e cada vez mais a gente reduz o tempo que a gente precisa esperar para acessar uma informação, para contatar uma pessoa, para saber de alguma coisa. E isso tem ficado cada vez mais curto, o tempo que a gente tem para acessar as informações e para conseguir, eh, chegar ali a uma resposta, a um retorno específico que a gente precise. Por um lado, isso é positivo, porque eu acho que o impacto que isso tem, até, por exemplo, para salvar vidas das pessoas quando elas precisam acessar um serviço de emergência, um profissional de saúde que possa ter acesso rápido a uma informação importante para conseguir intervir sobre um caso clínico e aí salvar a vida daquela pessoa naquele momento. Os estudantes também têm um potencial de fazer pesquisas mais amplas e mais profundas. Mas, por outro lado, eu acredito que um desafio grande é que a gente se relaciona com o tempo, com as tecnologias de informação e com o outro de formas muito diferentes que não necessariamente o nosso desenvolvimento emocional e pessoal acompanham.
porque aí a gente hoje tem essa relação de imediatismo, de mandar uma mensagem no WhatsApp, a expectativa de que a pessoa vai me responder rápido, de mandar ali, né, acessar a internet, ver uma notícia, a notícia, às vezes a coisa acabou de acontecer, o mundo inteiro já está sabendo, e às vezes são notícias desde fake news até notícias parciais, e mesmo o conhecimento, às vezes ele chega de uma forma muito fragmentada para nós, e isso por sua vez impacta também nessa apropriação dos saberes. E aí, se a gente cai nessa armadilha de que basta ler um texto curto ou ver um vídeo no WhatsApp, desculpa, no Instagram ou no TikTok, e aquilo por si só vai ser suficiente para que eu possa saber de fato sobre aquele assunto, se a gente cai nessa armadilha, eu acho que fica muito complicada a nossa relação com o conhecimento. E paralelamente a gente se acostuma, se habitua e diminui o custo de resposta em relação ao aprendizado. Aí quando a gente precisa de fato se debruçar sobre determinados assuntos, ler um livro mais longo, acessar uma informação ali um pouco mais demorada, né, que a gente vai precisar, conseguir acessar essas informações e, enfim, se apropriar daquele conteúdo de uma forma mais ampla, já é mais difícil, porque a gente está muito acostumado com esse modelo rápido. Então acho que a gente vai ter um desafio aí pela frente em reestruturar e repensar a educação, as relações interpessoais, a inteligência emocional, as forças de caráter, como você muito bem colocou, considerando essa realidade do imediatismo e essa realidade, do mínimo esforço que a gente tem tido que empregar cognitivamente. Nossa, muito legal isso que você trouxe. E essa questão do imediatismo, eu até falo para os meus alunos, falo assim, vocês podem pegar meu WhatsApp, pode me mandar mensagem. Eu só não garanto que eu vou responder na hora. E muitas vezes eu Uhum, demoro para responder. Aí eu até falo assim, para vocês terem ideia, com os meus filhos eu tenho um combinado, que se for urgente, ligue. Ponto, uhum, né? Porque acaba se criando uma expectativa descolada da realidade humana. Tecnologia versus a questão humana aí por trás, né? E às vezes eu pego pessoas que respondem no WhatsApp assim: desculpa por demorar em te responder. Eu falo assim, mas desculpa por quê? Não é nada urgente, não precisa se desculpar por demorar para responder. Que bom que você está tomando seu tempo para fazer o que de fato é relevante. O que eu estou te perguntando aqui é na hora que der. Simples assim, né? E às vezes a gente desconfigura o propósito de certas ferramentas, né? O próprio WhatsApp, na minha perspectiva, ele foi desconfigurado num sentido de ele se tornou uma ferramenta que a pessoa espera a resposta imediata. E ela não é uhum. uma ferramenta para resposta imediata, né? Ela é uma ferramenta, pelo menos no seu princípio, é, ela é uma ferramenta para a gente conversar assincronamente. Se você quer falar sincronamente, você liga por vídeo ou por voz, Sim. né? Ou Simples assim. encontra a pessoa, né. Ou encontra a pessoa, como nós estamos encontrando aqui de forma virtual, né? Por assim Sim. dizer. Bah, pegando o gancho disso, que competências que você acredita que seria cruciais? Você citou várias questões aí, força de caráter, inteligência emocional, etc. Se fosse para você escolher um conjunto de competências que é para a pessoa desenvolver em cima disso, seriam necessárias para as pessoas desenvolverem para que elas possam lidar melhor com esse descasar da velocidade tecnológica versus a velocidade de desenvolvimento humano, por assim dizer. Boa pergunta. Não sei se eu entendi, você consegue me explicar um pouquinho melhor? Consigo. Você citou que a gente, por exemplo, demora mais para evoluir, modificar, comportamentalmente dizendo, seja qual for o comportamento, né? Uhum, Versus a velocidade que a tecnologia ou o mundo anda, tá? E uhum. aí, em função disso, eu acabo tendo, até por que não dizer, sofrimento com tudo isso descasado. Que eu preciso desenvolver em mim para que eu possa, apesar desse descasar de velocidade de adaptação de sistema, né? Eu atualizo o meu sistema operacional do celular numa noite, eu aperto o botão, vrum, atualizou. Mas eu, como humano, não é assim.
Que Uhum. competências que você sugere que eu desenvolva em mim para que eu possa lidar com essa velocidade dessas coisas de forma que eu mantenha relacionamentos saudáveis, que eu mantenha a minha mente funcionando de um jeito. Vamos pegar até aqui no biopsicossocial, né? Ou filogenético, ontogenético e cultural aí que a gente poderia atuar num sentido de observação. Consegui me explicar melhor? Acho que sim, agora eu entendi um pouquinho melhor. Eu acredito que o desenvolvimento dessas competências, ele vai passar também esse ajuste com a realidade objetiva que a gente tem vivido, né, porque quando a gente fala de hard skills, soft skills, que hoje acho que são palavras muito conhecidas dentro desse ambiente, não só corporativo, mas do ambiente profissional, do ambiente, organizacional, das competências da inteligência emocional também, a gente sempre coloca na ponta das soft skills esses aspectos que são um pouco mais, eh, afetivos, comportamentais e não tão diretamente ligados a habilidades específicas dentro do exercício de uma atividade de trabalho. E nesse sentido, eu acredito que desenvolver essas soft skills no sentido de que a gente começa a pensar, em inteligência emocional, em empatia, alteridade, quando a gente pensa sobre o manejo da frustração, que eu acho que é hoje algo que é absolutamente imperioso que as pessoas desenvolvam, né, consigam fazer esse manejo de situações frustrantes, que elas consigam esperar o outro. Então, quando a gente fala sobre não responder na hora e você fala para os seus alunos: "Olha, aqui meu WhatsApp, mas ter o meu WhatsApp não significa que eu vou te responder imediatamente". E que muitas vezes isso para outra pessoa representa um sofrimento muito grande. "Poxa, eu vou ter que esperar, eu vou ter que não ter acesso a essa informação imediatamente", e saber contornar isso, saber segurar essa angústia, compreender que, o mundo não vai acabar se você não tiver uma resposta imediata, que uma boa parte dos problemas pode ser resolvido com um pouco mais de tempo, eu acho que vai ser uma habilidade que vai diferenciar muitos profissionais do futuro. Porque a gente vai precisar dessa tolerância à frustração, a gente vai precisar desse manejo da própria ansiedade, das próprias emoções, e especialmente de conseguir amparar o outro também, porque a gente vai lidar com pessoas que não vão ter essas habilidades tão bem desenvolvidas, e quando a gente consegue amparar e tolerar o sofrimento do outro no nosso dia a dia, a gente consegue abrir possibilidades de aprendizado para essa outra pessoa também. Então acho que essas habilidades, essas competências vão ser bastante importantes. Acredito que, a facilidade de aprendizagem, de adaptação, vai ser uma vantagem muito grande, porque como eu comentei agora há pouco, as mudanças acontecem de cada vez mais forma cada vez mais rápida, e aí não vai ter mais tanto tempo, assim, hábil para que as pessoas possam se acomodar de maneira mais gradual. Claro que a gente precisa encontrar um meio termo nesse paradoxo entre lidar com as mudanças de forma rápido versus não ficar tão ansioso e querendo tudo imediatamente, mas ao mesmo tempo, o digital, o acesso às tecnologias de informação, a informatização dos processos, cada vez mais se aproximam de algo compulsório. A gente não tem mais a opção, muitas vezes, de não aderir ao digital, e algumas pessoas ainda têm muito essa resistência. Hoje, para você fazer um agendamento, vou dar um exemplo aqui superficial, de onde eu venho não existe poupa-tempo. Eu fui conhecer poupa-tempo quando eu vim para São Paulo, e fiquei, assim, surpresa com a quantidade de serviços que dá para você fazer por meio desse dispositivo. Só que todas as etapas de agendamento, cancelamento, é muita coisa digital. E é um serviço básico de documentação, das pessoas conseguirem acesso a RG, CNH e, enfim, até outros tipos de documento. E o agendamento, cancelamento, o acompanhamento das informações é tudo por meio de aplicativo e de e-mail. Enfim, não tem mais essa possibilidade de você ligar e agendar, de você ir lá pessoalmente agendar, você vai pessoalmente, eles vão te orientar a agendar pelo aplicativo. Então, acho que ter essa adesão ao digital e aprender e incorporar isso no cotidiano, hoje não é mais uma opção. Eu acho que é uma competência urgente também da gente se relacionar com as tecnologias de informação, aprender, ter curiosidade, fuçar, tentar fazer, eu acho que isso cada vez mais vai ser bastante importante.
Muito bacana, muito bacana. Você inclusive citou algumas forças de caráter aí no meio, olha que interessante. Amor ao aprendizado, perspectiva, curiosidade, né, gentileza, dentre outras coisas que estão meio que embebidas aí na sua fala. Muito bacana. E, Bah, numa perspectiva de você como professora, tem algum aprendizado que foi marcante na sua vida que algum aluno, alguns alunos te trouxeram? Qual foi esse aprendizado? Ah, eu acho que, nossa, muitos aprendizados, é até difícil escolher, e eu acho que de diferentes maneiras. Eu acho que um dos aprendizados que eu tive com os meus estudantes é esse entendimento do impacto que a gente pode ter na vida de uma pessoa por meio dos nossos comportamentos, das nossas palavras e da maneira como a gente conduz uma determinada situação. Teve um estudante que recentemente me abordou em um evento da faculdade e ele veio me agradecer pelo meu trabalho, por tudo que a gente vem desenvolvendo no curso. E aí ele me falou que um dia que a gente se encontrou tinha marcado muito ele tinha ficado muito, surpreso nesse dia positivamente, que foi um evento da faculdade, e a pessoa que ia ficar responsável por passar os slides da apresentação do palestrante, por alguma razão não estava lá, e aí eu estava ali para passar os slides, mas o palestrante queria que eu também acompanhasse ali no palco, enfim, que fizesse essa participação. Esse estudante estava por lá, e eu cheguei até ele e me desculpei pelo inconveniente, mas perguntei se ele poderia, se ele se importaria de fazer esse papel e contribuir ali para a apresentação. E ele prontamente topou, e ajudou bastante a gente nesse sentido, que ele ficou ali ajudando nessa parte técnica da apresentação, e graças a ele foi possível a gente conseguir conduzir a apresentação de forma satisfatória. E aí ele se lembrou desse dia, esse dia marcou ele, e ele achou que eu tinha agido de uma maneira humilde ao fazer essa solicitação para ele. E eu fiquei pensando: "Nossa, será que em algum momento da trajetória desse estudante alguém acharia ok, só o fato de eu ser coordenadora do curso, que eu impusesse isso, que eu mandasse ele fazer de alguma forma, ou que eu não fizesse essa solicitação, porque para mim ele estava fazendo um favor, e eu fiquei muito feliz que ele topou fazer isso. Mas aí me fez pensar justamente nesse lugar de poder que a gente acaba ocupando como professor, como coordenador, e que às vezes a gente pode colocar o estudante numa posição de prestígio e de respeito, ou também numa posição onde ele não se sinta respeitado e se sinta desimportante, desprestigiado. Então acho que isso me fez refletir sobre esse papel que o professor ocupa e que pode marcar tanto a vida de alguém e fazer essa pessoa se sentir mais ou menos valorizada. Que bacana, Bárbara, que história legal. E de fato é uma demonstração de humildade mesmo, né? De pedir a gentileza dele apoiar ali, né? É, e é o que você trouxe, às vezes num papel de coordenadora ou mesmo de professora, é, poderia ter se posicionado como se fosse uma imposição, entre aspas, né? Uhum, Ou um papel de autoridade mesmo assim. Escuta, passa os slides pra gente. uhum. A frase é totalmente diferente, né? E se posicionar dessa forma, eu acho que a gente acaba ganhando muito mais do que perdendo, né? Que legal, que legal. E eu percebo isso no seu comportamento mesmo. Para quem não sabe, eu sou vice-embaixador. Embaixador é quem representa a turma, né? É, junto com a colega Márcia. Então, por isso que eu tenho acesso à Bárbara para a gente conversar sobre questões da faculdade e tal, né? E eu já, inclusive, gostaria aqui até para registrar publicamente que eu te admiro demais, Bárbara. E já te falei isso, mandando mensagem no seu WhatsApp em particular, porque você tem uma forma de lidar com essa alta demanda que você recebe com um equilíbrio emocional enorme, com uma prestatividade, generosidade, gentileza tremenda, e de um jeito firme ao mesmo tempo, mostrando os limites de forma que a pessoa também possa ter ali uma autonomia para fazer certas coisas, desenvolvendo sua própria competência, mas sem deixar de ser prestativa.
Então, eu, inclusive, deixo aqui registrado o agradecimento por você sempre cooperar comigo, inclusive em trabalhos que a gente já fez junto de iniciação científica aí, que não foi bem uma iniciação científica, mas foi para um simpósio, congresso que aconteceu na FMU, né? Obrigado por isso, viu? Imagina, eu que agradeço sua prestatividade de sempre. É muito bom trabalhar com vocês e sempre digo que não é um trabalho de uma pessoa só. Se a gente consegue atingir os alunos e consegue ter essa troca, é porque a gente pode contar com vocês como embaixadores estudantis, também fazendo essa ponte. E a gente sabe que vocês seguram muita coisa, muitas vezes, seguram a ansiedade dos colegas, ajudam a mediar nesse sentido a relação. Então é muito positivo poder contar com vocês, assim como eu conto com os meus professores, com os meus gestores, e isso para mim é muito rico e muito positivo. Então, obrigada pela sua admiração, ela significa muito para mim. Legal, gratidão, do fundo do coração, de verdade. E para a gente ir já aqui para os finalmente, se você pudesse enviar uma mensagem, vamos fazer de conta que você abre o seu WhatsApp e tem um grupo universal, que ao escrever uma mensagem, o mundo inteiro vai receber essa mensagem. Que mensagem seria essa que você enviaria para as pessoas e por quê? Eu acho que a mensagem que eu enviaria seria para que cada um, dentro das suas possibilidades, pudesse parar por um minutinho e olhar para si, olhar para aquilo que passa dentro do seu coração, dentro da sua cabeça, para a maneira como você tem agido no seu ambiente, para a forma como você tem, transmitido tem se comunicado e tem transmitido as suas emoções para as pessoas ao seu redor, desde as pessoas com quem você convive diretamente, normalmente é a família, que está ali no seu dia a dia, filhos, esposa, esposo, pais, avós, tios, colegas de trabalho. Como você tem se expressado para com essas pessoas, o que que você tem dito para elas, quais são as coisas que você acredita que você tem conseguido comunicar, e se isso que você tem comunicado, isso que você tem conseguido transmitir para as outras pessoas, é realmente aquilo que você gostaria que elas soubessem sobre você. E se em algum momento, por conta da sobrecarga, por conta da chateação, das frustrações que a gente vive no dia a dia, por conta do estresse, a gente às vezes acaba transmitindo coisas que não são exatamente o que a gente gostaria. Mas a gente só fala, a gente só se comporta de maneira impulsiva, sem conseguir ter esse um minutinho para parar e olhar: "É isso mesmo que eu quero dizer?". Especialmente quando as coisas que a gente quer falar são coisas que podem machucar o outro, que podem ofender a outra pessoa, que podem causar aí algum impacto que não seja positivo. Acho que quando a gente se preocupa em transmitir um impacto positivo, por menor que ele seja, por mais que ele pareça insignificante, um bom dia, um obrigada, um reconhecimento pelo trabalho do outro, um agradecimento porque o seu filho arrumou a cama, porque o seu filho contribuiu naquele dia, não foi para a escola sem reclamar. Quando a gente faz um elogio sincero, por menor que pareça esse impacto, eu acho que se todos nós começássemos a fazer isso de uma forma mais, frequente, a gente conseguiria melhorar muito a qualidade das nossas relações e principalmente conseguiria ser um ambiente melhor para o outro. Nossa, eu fiquei emocionado aqui de ouvir isso que você falou. Muito legal, me fez lembrar de uma música que eu não sei se o nome dela é A Começar por Mim. É, meu Deus, é por aí. É muito legal, obrigado. E Bárbara, literalmente, para a gente concluir o nosso episódio aqui, gratidão de novo por você disponibilizar esse tempo e compartilhar com a gente aqui suas experiências. E se quiser deixar uma mensagem final além dessa que você acabou de dizer, e como as pessoas te acham em rede social, Instagram, LinkedIn, etc. E fica à vontade para fazer o desfecho que você quiser aqui. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer e realmente acho que as minhas competências
ficaram perceptíveis aqui, que eu não vi a hora passar. Não parece que faz 1 hora que a gente está conversando por aqui. Foi muito gostoso bater esse papo com você, Daniel, e saber que vai ter mais gente que vai ouvir a gente, vai conhecer um pouquinho mais sobre psicologia. Parabéns pelo seu trabalho, por dispor do seu tempo para fazer um podcast, um videocast. Acho que é sempre muito legal a gente usar o nosso tempo para coisas cheias de significado, e ainda mais quando é uma coisa que a gente acredita. E acho que esse podcast é um reflexo do que você acredita, um reflexo daquilo que você quer transmitir, a marca que você quer deixar para as pessoas. E acho que se alguém puder ouvir esse podcast, sair dele um pouquinho mais receptivo e perceptivo sobre seus próprios comportamentos e conseguir refletir um pouquinho mais sobre o impacto que a gente pode causar no outro, eu acho que a gente já consegue dizer que cumprimos a nossa missão. Quem quiser me encontrar, hoje em dia a rede que eu uso é o LinkedIn, vocês podem procurar por Bárbara Niero, podem me adicionar por lá para a gente trocar figurinhas, conversar. Apesar de hoje a gente viver em tempos de WhatsApp, eu também me comunico muito pelo e-mail, e aí o meu e-mail é barbara.niero, assim como no LinkedIn, @icloud.com. Também pode me escrever um e-mail para a gente trocar figurinhas para a gente conversar. No momento eu não estou usando Instagram nem outras redes, né? Eu uso mais o LinkedIn mesmo. E também sempre bem-vindos para visitar a faculdade, para visitar a FMU, me encontrar por lá, trocar, bater um papo, participar das nossas atividades que são abertas ao público também. Semana da Psicologia que vem aí, as nossas palestras, temos bastante coisa remota também, para quem não é de São Paulo ou não consegue estar presencialmente, a gente sempre divulga nas redes do curso. E a mensagem final que eu deixo aqui é que a gente possa sempre tentar fazer esse esforço de ter 5 minutinhos que sejam no nosso dia para olhar para dentro e perceber o que a gente tem externalizado para o outro. É um exercício que no começo parece um pouco até esquisito da gente fazer, mas conforme a gente vai se habituando a fazer isso, com certeza a nossa qualidade de vida e a qualidade das nossas relações melhora muito. Então, tira 5 minutinhos depois de ouvir esse podcast e olha se o que você tem externalizado é aquilo que está dentro de você. Poxa, que legal, que legal. Novamente grato por seu tempo. E você, ouvinte que nos escutou ou nos viu até aqui, gostou? Eu amei essa prosa com a Bárbara aqui. Então, conforme o protocolo pede, e o roteirista aqui, que sou eu mesmo por acaso, pediu para mim mesmo, pedir para você dar o like, pedir para você compartilhar com seus amigos, pedir para comentar, porque isso aumenta a relevância e mais pessoas podem ter acesso a esse conteúdo rico que a Bárbara compartilhou aqui com a gente. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.